Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita. Vamos iniciar o item Lembrança da Existência Corporal. Questões 304, 305, 306, 306A e 306B. Certo? Divulgue o nosso vídeo. A editora M é a tradução que a gente está utilizando. Esse vídeo não tem fins lucrativos, então o único objetivo é a divulgação da doutrina. Se você comentar, se você curtir esse vídeo, tanto o YouTube quanto o Facebook divulgam mais, então vai para a lista de recomendados, isso é muito bom, mais pessoas veem e podem ter acesso a esse estudo. E claro, se você compartilhar, você vai estar ajudando ainda mais a divulgação da doutrina espírita, tá bom? Vamos lá, questão 304, lembrança da existência corporal. O espírito se recorda de sua existência corporal? Resposta: sim, isso é, por ter vivido várias vezes como homem, ele se lembra do que foi, homem e humanidade, tá? Ele se lembra do que foi, e eu afirmo que às vezes ele ri de piedade de si mesmo. Tem uma consideração de Kardec aqui. Como o homem que, ao atingir a idade da razão, ri das loucuras de sua juventude ou das criancices de sua infância. A gente comete muita bobagem, né? E muita coisa para a gente aqui que é extremamente importante hoje. Quando a gente chegar no plano espiritual, a gente fala assim: oh, que vergonha! E vai dar risada, né? Quem já tem uma certa idade como eu, já tenho mais de meio século, tenho 52 anos, tem coisas que eu fazia na infância que eu lembro a partir dos 9 anos, só lembro a partir dos 9 anos de idade. Que eu lembro que eu falo, meu Deus, eu fazia isso. Eu falava desse jeito, nossa, eu acreditava nisso. Quem é mais jovem está vendo esse vídeo, talvez não tenha essa referência, mas quem é mais velho, muito provavelmente vai ter isso. Falar, nossa, eu achava que tal coisa era verdade quando eu era mais novo, que meu Deus do céu, e olha hoje, que vergonha que eu tenho, né? E dar risada. É isso que a gente vai fazer quando chegar no plano espiritual. Aqui não estou falando do plano espiritual umbral, estamos falando do plano espiritual colônia, onde eu tenho a lucidez de tudo e posso buscar ou não nos recônditos do meu perispírito os arquivos ou em mim, espírito, buscar todas as informações do que aconteceu. De verdade, a gente não quer muito, não. Não interessa muito, não. Sabe aquelas coisas que nem te interessa? Mais ou menos isso, né? 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de uma maneira completa e inesperada após a morte. Meu corpo morreu hoje. As lembranças dessa existência, elas se apresentam para mim de maneira completa e inesperada logo após a morte do meu corpo? Resposta: não. Retorna pouco a pouco, como algo que surge da neblina e à medida que ele vai fixando sua atenção nela. Não, a gente não lembra imediatamente. Tem muita coisa para acontecer. Há muitas novidades, quer eu esteja num umbral, quer eu esteja num ponto de resgate, quer eu esteja numa colônia, ou esteja no terra a terra aqui, andando para lá e para cá sem saber que eu desencarnei, tudo é novidade, é muita novidade. E quando a gente está, como a gente está encarnado há muito tempo, então tudo parece ser novidade. A gente já esteve ali nessa situação muitas vezes, né? Milhares de vezes, mas é novidade para nós naquele momento. Então a gente tende a só buscar os recônditos do pensamento, das lembranças, quando a gente já se acalmou um pouco com as novidades que a gente está vendo, tá? Seria mais ou menos isso. 306. O espírito se lembra em detalhes de todos os acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto retrospectivamente num piscar de olhos? Assim que morreu meu corpo, eu me lembro absolutamente de tudo que aconteceu na minha vida nos mínimos detalhes? Vem tudo na minha mente? Resposta: lembra-se das coisas em razão das consequências que tem sobre seu estado de espírito. Porém, pode perceber que há circunstâncias de sua vida às quais ele não atribui nenhuma importância e, portanto, nem mesmo procura lembrar-se. Então vai. O que vai chamar a minha atenção no momento
que eu percebo, que caiu a ficha, que eu percebi, que eu notei que meu corpo morreu. Eu vou me lembrar, vai vir na minha mente, cada uma das situações que me levaram àquele estado que eu estou. Se eu fui resgatado, estou numa colônia, e aí acordo lá na colônia, beleza, e tenho a concepção de mim outra vez, me entendi como, tá, beleza, estou aqui na colônia. Quais são as lembranças que vão estar vivas na minha mente? Aquelas que me conduziram a esse local, certo? Portanto, das coisas boas que me aconteceram. Se eu estou num umbral e se cai a ficha que meu corpo morreu, quando eu estou num umbral eu percebo a situação que o meu corpo morreu quando eu estou num umbral, o que vai ficar na minha mente, o que está na minha mente, por isso que eu estou num umbral, são as bobagens que eu fiz. São os crimes que eu cometi, são os erros que eu cometi, são os equívocos que eu cometi. É isso que vai estar latente na minha mente, ali, latente não, que vai estar pulsando na minha mente ali a todo momento. Aliás, por isso que eu estou no umbral. Eu só estou no umbral porque as lembranças que estão me martirizando são as lembranças do que eu cometi de erro. É por isso que eu estou no umbral. Percebe? Então, não é que o sujeito desencarnou, ele lembra exatamente do momento que ele saiu da barriga da mãe, ele já se lembra de absolutamente tudo. Até porque não me interessa. Até porque não me interessa. Bom, só para você ter uma ideia, desde que eu me casei com a Elaine, a gente não tem casa própria, então nós moramos, acho que em 11 casas diferentes. E eu não lembro a maioria. Para não falar todas, eu não lembro a maioria das casas que nós vivemos. Não dou importância para aquilo, já foi uma época que foi importante, acabou. Não me lembro como eram os móveis, como era a casa. Me lembro das coisas importantes que aconteceram, sim. Né? Das coisas importantes, sim. Né? Aí é diferente. Agora, se eu buscar, talvez eu consiga me lembrar? Talvez sim. Mas qual a necessidade? Nem me interessa. É esse o ponto aqui do não me interessa. Entende? Na questão 306A, se quisesse, poderia lembrar-se dessas coisas, nos mínimos detalhes? Resposta: pode lembrar-se dos mais minuciosos detalhes e incidentes, tanto dos acontecimentos como dos seus pensamentos. Mas quando não há utilidade, não faz. Então nós podemos lembrar exatamente depois que desencarnarmos e já chegarmos no estado de nos entendermos fora do corpo físico, né? Ah, meu corpo já morreu, caiu a ficha, já percebi o que me aconteceu. Se eu quiser, eu posso buscar cada pensamentozinho que eu tive em cada situação. Mas de que me importa isso? Muito provavelmente não vai importar. Então, tanto faz como tanto fez. Eu acho que essa onomatopeia é a que explica mais, né? Por que eu vou querer saber? Não quero, não me interessa. Percebe? 306b. O espírito entrevê o objetivo da vida terrena em relação à vida futura? Resposta: seguramente ele o vê e compreende muito melhor do que quando vivia em seu corpo. Compreende a necessidade de depuração para chegar ao infinito e sabe que, a cada existência, livra-se de algumas impurezas. A cada existência, livra-se de algumas impurezas. Isso realmente acontece. Então, assim que eu desencarnei, assim que morreu meu corpo físico, e eu cheguei no plano espiritual, beleza. Eu entendo qual é a necessidade daquela vida para a minha evolução? Sim, claro que eu entendo. É aí que eu vou montar, inclusive, meu planejamento encarnatório diante daquilo que eu acertei, beleza, isso aqui já não preciso mais. Essas provas que eu passei, tranquilo, não preciso mais. Essas provações pelas quais passei. E aí, criei a versão aqui dentro? Criei. Então, agora vou para as provas dela, para não cometer outra vez. As expiações pelas quais passei. Já criei a versão aqui dentro e não vou sofrer mais com isso. Se eu colocar a prova, eu não vou sucumbir? Não. Então, vou criar novas provas e o contrário também. Bom, aqui eu fracassei, aqui eu não passei na prova, então preciso me preparar um pouco mais. Depois que eu já estou na colônia espiritual, que eu já estou para montar o meu planejamento encarnatório, aí eu entrevejo mesmo
como o objetivo da minha vida terrena em relação à vida futura. Aí eu compreendo a necessidade da minha encarnação, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê que eu passei por cada uma das expiações, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê que eu passei por cada uma das provas, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê que eu passei por cada uma das provações e do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê de cada uma das coisas que aconteceram na minha vida. Porque aí eu vou planejar a próxima. E eu preciso estar muito ciente daquilo que aconteceu nessa para não cometer equívocos semelhantes e poder evoluir o mais rapidamente possível. Então, a lembrança da existência corporal, ela é muito mais no sentido de perceber aquilo que se fez de bom ou de equívoco para continuar evoluindo, do que necessariamente se lembrar o que aconteceu no dia 12 de agosto de 1976, quando eu tinha 5 aninhos. O que aconteceu? Sei lá, certo? Mas dia 13 de abril é um dia que eu vou sempre me lembrar, o dia que eu casei com a Elaine. O dia do nascimento dos meus filhos, vou me lembrar. Não é? De alguns aniversários que foram importantes, vou me lembrar. De outros que eu estava muito triste, vou me lembrar também. Percebe? Então, são coisas relevantes para a minha evolução. E depois de uma certa evolução, já me interessa muito pouca coisa. Dá para eu me lembrar do que eu fui numa vida, 10 vidas para trás? Dá, se eu quiser, tem como eu acessar tudo isso. Lógico que tem como eu acessar tudo isso. Mas me interessa? Já foi, já evoluí. Já foi. Eu acho que essa é a chave. Já foi. Eu fiz o meu melhor enquanto não tinha condições de fazer melhor ainda. Quando tive condições de fazer melhor ainda, fiz o meu melhor. Ainda. E assim foi. Já foi. É esse o ponto. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo. A gente volta amanhã. Beijo pra você que fica. Tchau.